think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para trazer a nossa quarta aula de Direito Constitucional. Hoje nós já vamos entrar de fato nos artigos da Constituição e começar a destrinchar esses artigos. Mas primeiro eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, que venha se inscrever para estar recebendo todas as notificações sobre as aulas que nós estamos postando aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida, que eu terei o maior prazer de responder. E eu quero te fazer uma recomendação antes da gente começar, que você venha adquirir uma Constituição, ou seja, baixa uma em PDF lá no site do Planalto, ou adquire uma aí com os amigos, compre uma banca de jornal, mas é de suma importância que você tenha a sua Constituição, para você ler toda a literalidade da lei, acompanhar o material de apoio que a gente está disponibilizando para aqueles que estão fazendo parte da turma, e se não, você acompanhar juntamente aqui com as videoaulas, tá certo? Então vamos lá, vamos entender aqui o artigo 1º da Constituição Federal, que fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos diretamente ou indiretamente na forma dessa Constituição. Agora vamos entender tudo isso aqui. Vamos entender as características da República Federativa do Brasil. A primeira característica é a forma de Estado. Professor, qual a forma de Estado que nós adotamos? A forma de Estado que nós adotamos foi a federação. E o que é a federação? É a união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, não há secessão, não há divisão dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Nenhum deles pode se dividir da federação e se unir a um estado estrangeiro, tá certo? Eles podem até se dividirem em um, dois, ou se juntarem a outros estados, mas no âmbito interno, aqui no Brasil, tanto os estados como os municípios. Os estados, para fazerem isso, primeiro eles têm que fazer um plebiscito, consultar o povo previamente. Se o povo dizer sim, eles separam ou então se unem a outros estados. Depois é apreciado na Câmara dos Deputados, em Brasília, no caso dos estados. Se for um município querendo fazer a separação ou querendo fazer a aglomeração, também tem que passar pelo plebiscito, uma consulta prévia, e depois apreciado pela Assembleia Legislativa do Estado, para dizer sim ou não, se pode ou não fazer a desaglomeração ou a aglomeração, tá certo? E isso tudo por quê? Porque a federação ela é classificada como uma cláusula pétrea, ela está arrolada àqueles dispositivos que não podem ser abolidos. Eles podem ser melhorados, aperfeiçoados, mas nunca abolidos. Então, por mais que haja movimentos separatistas querendo que o Brasil se separe, como foi o caso do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que protocolaram no STF um pedido para separar os 3 estados e formar um novo estado, o STF analisou a petição e, baseado na cláusula pétrea da federação, o STF bateu o martelo e disse: não, vocês não podem se separar, porque no Pacto Federativo não há como vocês se separarem. Então eles se recolheram e ficaram quietos e estão fazendo parte do Brasil como antes já eram, né?
E outra característica é a intervenção. Se um Estado desse, porventura, vier através da força querer se separar, através da força de uma guerra civil, a União pode intervir, fazer a intervenção federal. Essa intervenção federal ela serve também quando o Estado fracassa nos seus poderes, eles já não conseguem mais manter a ordem pública e social. Então, a União destaca tropas federais para aquele Estado e se restabelece a ordem pública e social. E no caso, a intervenção estadual, no mesmo caso, o município, por exemplo, quer se separar ou está acontecendo uma calamidade, um desastre, alguma ou irregularidades administrativas, então o governador pode nomear um interventor que assumirá o poder naquela cidade até que todos esses problemas sejam sanados. Essa é a intervenção estadual. E a segunda forma é a forma de governo. Nós vimos a forma de Estado, que é a federação, e a forma de governo que nós adotamos é a republicana, que é o oposto à monarquia. Por quê? Porque na república os mandatos são temporários, né? Eles são eleitos por 4 anos e os senadores por 8 anos. A cada eleição se renova 2/3, na outra eleição 1/3 desses senadores. Mas os outros demais cargos eletivos todos são 4 anos. Tanto presidente, deputado federal, estadual, governador, prefeito, vereador, todos eles são 4 anos o tempo do seu mandato. Eles são eleitos diretamente pelo povo. Na República há responsabilidade, coisa que não existia na monarquia. O rei não era responsável pelos seus atos. E aqui não, aqui o chefe de Estado ele pode responder pelos crimes comuns, que no caso são julgados no STF, e pode responder pelos crimes de responsabilidade, que são os crimes contra a administração pública, que ele é julgado no Senado Federal. Sendo que o presidente, para ele ser julgado por um crime comum, ele tem que passar pelo rito da admissibilidade. Os deputados vão dizer se ele pode ser julgado naquele momento por aquele crime, ou se só depois que acabar o mandato dele que ele vai responder na justiça comum por aquele crime. Não que ele vai ficar impune, mas que quando cessar o seu mandato, que acabar a sua imunidade, ele vai responder por aquele crime comum. Por quê? Porque uma das características da República é que todos são iguais perante a lei. Então nem mesmo o presidente está acima da lei. E a segunda característica é o sistema de governo. O sistema de governo que nós adotamos é o sistema presidencialista. O sistema presidencialista brasileiro é nos moldes do presidencialismo norte-americano, a qual tem o princípio da unipessoalidade, qual o chefe de Estado também é o chefe de governo. É diferente de alguns outros países que o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outro. No caso, o presidente e o primeiro-ministro. Um representa as relações exteriores e outro representa o plano interno. E a legitimidade popular, ele é eleito pelo povo diretamente. Se nos últimos 2 anos houver a dupla vacância, ou seja, do presidente e do vice-presidente, então o próprio Congresso Nacional vai escolher um representante que vai finalizar o mandato. E a quarta característica é o regime de governo, a qual nós adotamos é o regime democrático. A nossa democracia ela é direta, porque nós temos o voto, nós temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E ela é indireta, porque os representantes também podem escolher, como eu expliquei anteriormente no caso da dupla vacância. Então a nossa democracia é uma democracia semidireta ou democracia participativa. No caso, se essa vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato do presidente, vamos supor, o presidente está impedido de assumir por alguma irregularidade
Então o vice-presidente assume. Se o vice-presidente também estiver impedido, vai a toda a linha sucessória, até o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Se houver a morte do presidente e do vice-presidente, em 90 dias tem que se realizar uma nova eleição para se eleger um novo representante. Se for depois dos últimos 2 anos, aí tem que o Congresso Nacional que vai nomear um representante que vai cumprir até o final esse mandato, tá certo? E aqui agora nós vamos entender os fundamentos da República. Os fundamentos da República são as bases da República, são os alicerces, os pilares. Então, o primeiro, a soberania. O que é a soberania? É o poder que o Estado tem de criar suas leis e a independência no plano exterior, ou seja, ele se coloca na mesma posição dos outros estados e nenhum outro estado pode intervir no seu plano interno. Mas há uma exceção, que a gente vai ver mais adiante. E segundo, nós temos a cidadania. Nós temos a cidadania política, que é quando você cumpre todos os seus requisitos de elegibilidade. Ou seja, quando você tira o seu título de eleitor, dos 16 aos 18 anos, o voto é facultativo. Mesmo que você tenha um título de eleitor, você vota se você quiser. Agora, dos 18 aos 70 anos, o voto é obrigatório. Passou dos 70 anos, o voto volta a ser facultativo. Para os analfabetos e para os com mais de 70 anos, o voto é facultativo. Para os conscritos, eles não podem votar. Aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, eles não podem votar. E a cidadania é um direito. Por quê? Porque todos têm direito de exercer a sua cidadania. A cidadania ativa e a cidadania passiva. O que é cidadania ativa e cidadania passiva? Cidadania passiva é aquele que recebe o voto. E cidadania ativa é aquele que vota. Mas também o próprio cidadão ele pode ser ativo e passivo ao mesmo tempo. Quando ele é um candidato e ele vota nele mesmo. Então ele foi ativo votando nele mesmo, entendeu? Ele ganhou um voto a mais, o seu próprio voto. E ele é um dever fundamental. Por quê? Porque o voto ele é intransferível. Não há como outra pessoa votar por você, nem por procuração a pessoa pode votar. Então o voto é intransferível, somente o titular daquele direito pode exercê-lo. A dignidade da pessoa humana, dizemos que ele é um direito multidimensional, ou seja, ele está acima de todos os outros direitos, porque não adianta o país ter a soberania, você ter a cidadania, o Estado não te dá condições para viver, o mínimo existencial. E, como eu falei antes, os direitos humanos, eles estão acima da soberania. Por quê? Porque, por exemplo, um determinado país, no caso Hitler, quando Hitler começou a descumprir todos os direitos humanos, matando judeus, ciganos, todos aqueles que não tinham nacionalidade, o que aconteceu? Outros países formaram aliança para defender os direitos humanos. Então, se hoje um país descumprir os direitos humanos, existe a Organizações das Nações Unidas, a Organizações do Atlântico Norte, a OTAN, e outras organizações que podem intervir para garantir o direito das pessoas de viverem com dignidade. Então, os direitos humanos se sobrepõem à própria soberania do Estado. Quer dizer, outros estados podem intervir na soberania de um país se ele descumprir os direitos humanos. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, aqui no nosso país nós podemos trabalhar com o que e com quem quisermos, ou seja, qualquer profissão que você queira exercer, desde que não seja ilegal, você pode exercer. Você pode ser um médico? Sim, se você estudar, conseguir o seu CRM e exercer a medicina. Você quer ser um advogado? Vá para a faculdade, estude 5 anos,
consiga passar no exame da ordem e aí você vai exercer a advocacia. Então, são profissões regulamentadas por lei, mas existem outras profissões que não precisam disso. Então, essas você pode exercer tranquilamente. E uma segunda opção, você pode ser um empreendedor, um empresário, um microempresário e na sua empresa ter pessoas que trabalham para você. Só que, diante disso, quer dizer, nos mostra que nós assumimos uma característica capitalista, uma característica econômica capitalista. Mas nem por isso é aquele capitalismo selvagem. Você pode usar a mão de obra das pessoas indiscriminadamente, sem cumprir com as legislações trabalhistas. Você tem que ter os funcionários seus todos regulamentados dentro do regime da consolidação das leis trabalhistas. E por último, nós temos o pluralismo político, que é essa diversidade de ideias que nós temos dentro do nosso país, né? Nós temos as ideias democráticas, republicanas, socialistas, comunistas e assim por diante. E desses ideais nasceram um pluripartidarismo, que deu a origem a vários partidos políticos, como o PSDB, o PMDB, o PCdoB, o PT e assim por diante. Todos esses partidos políticos que tem no nosso país. E parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente na forma dessa Constituição. E é isso aí, continue nessa pegada, foco, fé e determinação que você vai conseguir o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!